evoluindo, hein? Tá enjoado. Tá enjoado, ele não tá fraco não. Cada dia que a gente assiste aí as lives dele tem uma novidade. E ele tem feito tudo isso, gente, sem nunca ter feito antes, hein? Tem aprendido aí tudo ao vivo e a cores. Esse homem é uma bênção, né? Glória a Deus pela vida do nosso apóstolo, nosso pastor, nosso pai espiritual, né? Gente, sem mais delongas, vamos no estudo? O seu e-mail tá aberto aqui? Todos receberam aí o estudo da célula no WhatsApp? Para acompanhar conosco? Gente, eu não tô vendo os coraçãozinhos hoje aqui, é uma tristeza ficar vendo sem os corações, sem a interação de vocês aqui. Os coraçõezinhos aí vão nos ajudando, né? A ver que vocês estão entendendo, estão conectados aí com a mensagem que está sendo ministrada, né? Bom, vamos lá. Hoje o nosso texto base está em Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 14. Fala assim: vocês que andavam mortos por causa dos seus pecados e atos de desobediência, andavam de acordo com o mundo e obedeciam ao líder dos poderes do ar, que ainda atua entre os desobedientes. Na verdade, todos nós vivíamos desse jeito, segundo as paixões da velha natureza e obedecendo os desejos da antiga natureza e dos pensamentos. Em nossa condição natural, estávamos destinados à ira de Deus, como todas as outras pessoas. Contudo, Deus é tão rico em misericórdia e nos ama com um amor tão intenso que mesmo quando estávamos mortos por causa de nossos atos de desobediência, Ele nos trouxe à vida com o Messias. É por meio da graça que vocês foram libertados. Isto é, Deus nos ressuscitou com o Messias e nos fez sentar com Ele no céu, com o intuito de demonstrar nas eras futuras quão infinitamente rica é a sua graça e quão grande é a sua bondade para conosco. Estamos unidos a Jesus, porque vocês foram libertos pela graça, por meio da fé. E mesmo esta não é a sua realização, mas é um presente de Deus. Vocês não foram libertados por suas ações, portanto, não têm de que se gloriar. Porque somos feitos por Deus, criados em união com o Messias para a vida de boas ações, já preparadas por Deus para serem realizadas por nós. Por isso, lembre-se de seu estado anterior. Vocês, gentios por nascimentos, chamados incircuncisão por aqueles que, apenas por meio da operação da carne, são chamados circuncisos. Naquele tempo não tinham o Messias, estavam alienados na vida nacional de Israel. Eram estrangeiros às alianças que incorporavam a promessa de Deus. Estavam neste mundo sem esperança e sem Deus. Agora, porém, vocês que estavam longe foram aproximados por meio do derramamento do sangue do Messias, porque Ele mesmo é a nossa paz. Aleluia. De nós fez um só e derrubou a parede que nos dividia. Só até aqui. Amém? Para entender o plano da salvação, precisamos primeiro entender o momento que vivíamos, quando a graça de Deus nos alcançou. Quem entende aí, gente, o momento que você vivia quando Deus te encontrou? Quando Deus me encontrou, eu estava num momento bem complicado da minha vida. Para quem conhece minha história aí, já entendeu, né? E da mesma maneira, o autor dessa carta, ele nos leva a refletir sobre isso, sabe? Porque se a gente quer entender para onde nós vamos e o que é que foi feito por nós, nós precisamos entender o que é que a gente merecia caminhando por onde nós caminhávamos, né? E então ele começa falando que
nós estávamos já mortos espiritualmente. Nós estávamos numa condição de gentios. Para o povo judeu, gentio é aquele que não participava do povo escolhido por Deus. As outras nações, os inimigos, esses eram os gentios do povo judeu. Então eles acreditavam que a salvação era somente para eles, que Deus os escolheu, cercou eles e falou assim, ó, só vocês vão ser salvos, né? Então o restante da humanidade toda aí, eles já estão meio que condenados, já estão mortos, né? Como diz aí nos primeiros versículos. E espiritualmente falando, nós estávamos nessa condição de morte, quando Deus nos encontrou. Só que pela graça Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus, amém? E hoje nós somos salvos e fomos revividos para viver uma vida com Ele. O autor nos leva ao momento que estávamos longe de Deus, mortos espiritualmente, imersos em pecados e vivendo conforme o curso deste mundo, vivendo conforme a vontade do nosso inimigo. Efésios 2:2. Lá fala assim, andavam de acordo com o mundo e obedeciam ao líder dos poderes do ar, que ainda atua entre os desobedientes. Então, Paulo lhe escreve essa carta falando que nós estávamos nessa condição de pessoas que eram governadas pelos desejos da carne, pessoas que éramos governados aí pelo príncipe deste mundo, né? E é engraçado que quando nós pensamos em pecado, né? Pensamos em príncipe do mundo, em potestade, inimigo, se a gente for ir atrás da origem disso, nós chegamos lá no Jardim do Éden, né? E lá no Jardim do Éden, o Satanás, ele, em forma de uma serpente, ele fez uma proposta para o Adão e para Eva, né? Para Eva, e depois ela falou com o Adão, que ela obedecesse à vontade dela. E engraçado que nós estávamos vivendo da mesma maneira, né? Satanás ali na forma da serpente iludiu ela e falou que ela podia desobedecer a Deus, que ela podia comer do fruto que Deus havia proibido, que Deus havia falado para ela não comer. Então ela decidiu viver conforme as escolhas dela. E hoje nós estamos estudando aqui que Paulo ele fala da mesma situação, em que nós estávamos escolhendo viver de acordo com as nossas vontades. E às vezes vontades que estão desobedecendo o que Deus já estabeleceu como princípios para a nossa vida, né? Herdamos em nossa natureza a vontade de fazer aquilo que queremos para satisfazer a nossa carne. Assim como Adão escolheu desobedecer para satisfazer o seu desejo. E por consequência estávamos condenados a sofrer o castigo de Deus. Nessa condição de desobediência, só tem um final. Só tem um curso esse caminho aí. Que é arder no lago de enxofre. Né? Quando Jesus voltar, quem estiver nessa condição de desobediência, ele não vai olhar e vai falar, eu não te conheço. Porque a todo tempo ele mandou lá os mensageiros, os profetas, ele nos levantou nessa era, vai levantar, quem sabe, pessoas depois de nós aí para poder falar dessa mensagem, sabe? Tentar abrir os olhos da humanidade para que vivam de acordo com o que Deus planejou para as nossas vidas. Não que Deus ele é um carrasco, ele é um cara assim que, olha, ou faz o que eu mando, ou então... Não, mas ele sabe, nos criou com tanto amor, ele tem um sentimento tão forte, tão intenso por nós, que ele estabeleceu coisas para que nós vivêssemos bem, sabe? E você obedecer às ordenanças de Deus, obedecer ali o que Ele nos pede, te traz isso uma vida sadia, uma vida boa, uma vida agradável, sabe? Aleluia. Uma vida em família. Então é isso que acontece no decorrer da nossa trajetória. Quando andamos em desobediência, estamos automaticamente condenados a viver uma vida de fracasso. Uma vida, às vezes, de confusão dentro da família, uma vida com os filhos todos, cada um por si, Deus por todos, filho aprontando, a esposa dando trabalho para o marido não chega em casa, quando chega bate na mulher. Enfim, esses são os frutos da desobediência. Quem aí sabe de algum caso aí, veio na mente, agora que eu citei algumas coisas aí, que veio assim na mente, um caso desse, de consequência das desobediências de Deus aí?
Então, gente, é engraçado que o autor fala assim, né, que quando nós nascemos, nós já estávamos nessa condição. E eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, poxa, mas e a criança? Enquanto criança, né? Que pecado a gente comete quando somos criança, né? Porque se nós já estamos com essa natureza até que a gente entenda e receba a graça de Deus, então quando a gente era criança, a gente já estava com isso. E aí eu comecei a pensar que quando eu era pequeno eu mentia muito. Mas o meu pai nunca me ensinou a mentir, nem minha mãe. Eu nunca aprendi a mentir com ninguém. Eu nunca aprendi o manual da mentira. Sempre que eu aprontava alguma coisa e minha mãe chegava em casa, já fazia assim, não fui eu. Lembra disso? Às vezes estava com a mão cheia de tinta, todo sujo, todo cheio de indícios ali me condenando para aquele crime que eu tinha cometido, mas tinha a cara lavada de vidro e falava assim, não fui eu. E quem foi que me ensinou a fazer isso? Senão a minha natureza já, que queria, sabe, me poupar de uma consequência de algo que eu havia cometido. E fui eu quem fiz a bagunça. Aí agora, para dar um jeitinho, eu queria mentir para não sofrer a consequência. Um outro exemplo, quem aí tem filhos e já viu o filho brincando com outra criança e ele pega os brinquedinhos dele e fala assim, é meu, ninguém vai brincar, esses brinquedos são meus. Já viu a criança fazendo isso? Já. Quem foi que ensinou a criança a fazer isso, pelo amor de Deus? Os pais não ensinam esse tipo de coisa para as crianças, mas de onde vem? Então essa é a nossa raiz, sabe? Eu estou dando exemplos assim, leves, que estão aí e eles vão crescendo no decorrer da nossa vida, ao passo que Jesus ele precisa entrar mesmo para transformar isso. Porque se ele não entra, quando adultos nós temos tanta coisa que marcou a nossa história, sabe? Nós temos tantas feridas em aberto aí e Jesus precisa tratar tudo isso, sabe? Então se você hoje tem vivido algum momento nessa caminhada aí, entregue a sua vida para Jesus hoje, que Ele vai curar todas essas feridas, todas as mágoas que ficou em aberto na sua família, todo o sofrimento que foi causado por atos de desobediência a Deus, por atos de confusão, intriga, sabe? Tudo que o Satanás lançou desejos no seu coração e você foi lá e acatou isso e decidiu viver conforme os seus desejos carnais. Se você tem vivido isso hoje, entrega a sua vida para Jesus, que ele tem um bálsamo para colocar em todas as suas feridas. Ele tem algo especial para fazer com a sua família, sabe? E fazer assim como ele fez com a minha família. Hoje eu estou aqui em família, disse no começo que quando ele me encontrou, eu estava numa situação muito difícil, mas ele me restaurou, ele me reergueu e hoje eu estou aqui em família e nós vivemos em harmonia hoje, vivemos bem para a glória de Deus. Sabe, não estou falando isso para que joguem confetinhos, olha só a família do apóstolo, não é isso, mas vocês conhecem a nossa história, sabem por tudo que nós já passamos. Então, se hoje nós estamos aqui, foi somente pela graça. Foi entender o que a graça fez e viver a partir de então debaixo da obediência a Deus. Aleluia! Muitas pessoas dizem que não precisam aceitar a Jesus, pois são pessoas boas e fazem caridade. Que então não acreditam que Deus vai condená-los, apoiando em suas aparentes boas obras. Você conhece alguém assim? Você convive com alguém assim? Ou melhor, você é alguém assim? Vocês já viram, gente, alguém que se apoia nisso e fala assim, não, mas eu não preciso de ir para a igreja. Eu não preciso desse Jesus não, porque eu sou uma pessoa boa. Eu não fumo, eu não bebo, eu faço caridade, eu vou em projeto social. Eu sou uma pessoa do bem. Eu não preciso desse tipo de salvação não, porque minha vida, minha família vai tudo bem, graças a Deus. Se você conhece alguém assim, manda coraçãozinho aí pra cima que eu quero ver os coraçõezinhos aí, em nome de Jesus. Sabe, e nesse texto que nós lemos, nós acabamos de aprender que não é bem por aí. Sabe, se você conhece alguém que pensa assim, ou se você pensa dessa maneira, eu quero te convidar hoje a olhar com outros olhos
essa passagem, sabe? Quem sabe você aprendeu algo no decorrer da sua vida, que hoje chegou o momento em que Jesus ele quer te mostrar algo diferente, sabe? Jesus hoje ele quer alinhar o seu destino, alinhar o seu futuro, alinhar a sua vida de hoje em diante. Quem sabe a partir de hoje você não vai começar a pensar diferente e aceitar a graça dele na sua vida, para que assim então você consiga colher os frutos de viver debaixo da graça da vida de Deus. Amém? Então aqui nós aprendemos que não é pelas nossas obras. Nosso apóstolo falou aqui na hora da oferta sobre isso. Sabe, não há nada, gente, que nós possamos fazer que sequer justifique a nossa salvação. Sabe, não há nada que garanta a nossa salvação em termos de obras. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Inclusive tem na Bíblia que fala assim que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Sabe, não adianta você chegar na frente de Jesus e falar assim para ele: poxa, mas eu salvei tantas pessoas, eu fiz isso, eu profetizei em seu nome, eu curei, eu operei milagres, sinais e prodígios. Sabe o que Jesus vai falar para você? Se você não reconhece, se você não reconheceu o sacrifício que eu fiz por você lá naquela cruz, eu não te conheço. E aí, meu povo, quando a gente chegar diante de Jesus, sabe, talvez com um pensamento de algo que a gente aprendeu na nossa família, algo que já está inserido aí no nosso contexto de vida, achando que isso é o certo, só que hoje nós estamos sendo confrontados com essa mensagem que fala que o certo é aceitar o sacrifício que Jesus fez lá naquela cruz por mim e por você. Amém? E só quando você viver, aceitar a graça de Deus na sua vida, entender que foi o sangue dele que te tirou dessa situação de desobediência, te tirou dessa situação de morto espiritual, ainda que inconsciente, te tirou disso e te colocou numa condição de vida e de vida abundante. Nós precisamos entender isso para que possamos colher aí os benefícios e o lucro de poder ter uma vida com Deus, sabe? O prazer, essa palavra que eu estava querendo falar aqui e engasguei. Mas o prazer, sabe, de você olhar para esse sacrifício de que Jesus fez na cruz por mim e por você e ver que lindo que Ele te ama. Sabe, às vezes tem pessoas, pai, que pode estar ouvindo essa mensagem numa situação aí que pode estar pensando: poxa, mas até agora ninguém nunca fez nenhum ato de amor por mim. Eu não sei o que é o amor. Sabe, ninguém me amou até hoje. Todas as pessoas que eu depositei meu sentimento me traíram, me feriram. Será que não vai acontecer isso de novo comigo? Olha, eu quero te dizer, pelo cruz ele vai te libertar, ele vai te curar, porque o sangue dele vai estar sobre a santa. Segundo os gregos, aí, a graça, ela é uma condição espiritual de alguém que é governado pelo poder de Deus. Na nossa Bíblia fala assim, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos alcançarão. Então, essa palavra, o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, quer dizer buscar em primeiro lugar o governo de Deus. Então, se você entende e recebe a graça de Deus na sua vida, automaticamente você está na condição desse versículo, que fala que se você for governado por Deus, as demais coisas vos alcançarão. Sabe, então você vai poder viver uma vida, gozar de uma vida aí boa, que as coisas vão te alcançar. O que são as demais coisas? Tudo o que ele vivia falando ali antes, sabe? O que você tem de comer, o que há de beber, enfim, todo o que você necessita para ter uma vida sem privações, isso vai te alcançar por você estar sendo governado por Deus. Amém, gente? Quem recebe aí o poder da graça de Deus na sua vida, manda coraçãozinho aí para cima em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Segundo o dicionário, essa palavra graça, ela tem o sentido assim, dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Então, segundo o dicionário, a graça ela é um dom que Deus dá aos homens e que nos faz ser capazes de alcançar a salvação. E segundo o dicionário do direito penal, fala assim, que a graça é o ato do chefe de uma nação pela qual a pena de determinado preso é extinta, é comutada, recebe o perdão.
Então, seja lá de qual forma você quiser aplicar aí a graça de Deus sobre a sua vida, de qualquer maneira o beneficiário dela vai ser você. Sabe, se você for olhar pelos olhos do direito, se tem algum advogado aí nos ouvindo, então a graça, ela vai nos libertar e vai nos extinguir a pena que nós havíamos herdado na nossa natureza. Olha que interessante isso, nós já estávamos condenados, então a graça, segundo o direito, vai nos dar a libertação aí da nossa pena, vai quitar os nossos débitos. Segundo o dicionário, ela vai nos colocar numa condição de alcançar a salvação, e segundo os gregos, ela vai nos colocar em condição de ser governados por Deus. Olha que rica é a graça de Deus que está disponível para mim, está disponível para você nessa noite. Aleluia. Amém, gente? Amém. Nós só precisamos aceitar e entender ela na nossa vida. Nos dias atuais, muito se fala em Deus, se apegar a Deus, ou pedir a Deus que nos guarde, nos livre da morte. Né? Principalmente na época aí do Covid. O que mais se tem falado aí é gente, agora tem que se apegar em Deus, agora tem... Como se antes não tivesse, né? Como se antes vamos, segundo um compositor aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos que vamos, né? Mas agora, na época do Covid, tá todo mundo com medo, falando, a gente tem que se apegar em Deus. Eu vi um rapaz até que ele não acredita muito em Deus e ele deixou isso escapar. Agora a gente tem que se apegar em Deus aí, porque coisa tá feia. Então, talvez isso pode ser medo de morrer, né? Talvez por ter medo de não ter certeza de se está salvo ou não. Talvez por não ter fé em Jesus. Ou quem sabe por simplesmente ainda não ter entendido o plano de Deus para salvar sua vida. Seja qual for a situação, saiba que Deus te amou a ponto de oferecer o que Ele tinha de melhor em resgate da sua vida. Sabe, se você tem vivido aí em qualquer uma dessas condições, se você não tem fé, se você está com medo da morte, não tem certeza se você está salvo, se não está e tal, seja qual for a situação, saiba que Deus ele te ama, a ponto de dar o melhor que ele tinha. Aleluia. Sabe, e que essa oferta dele culminou na morte de Jesus na cruz. O Filho unigênito de Deus morreu para que hoje fôssemos chamados também filhos de Deus. Nós lemos aí no capítulo 2 que na morte de Jesus, no derramado sangue dele, nós fomos feitos um com ele. E hoje nós somos co-herdeiros com Cristo. Sabe, por causa desse sacrifício que ele fez lá na cruz por mim e por você, nós hoje temos livre acesso ao Pai. Sabe, ele fala que Jesus, enquanto ele estava com os discípulos e tal, ele ensinou falando assim que ele era o único caminho que ligava a humanidade a Deus. Não precisava mais de nenhum intermediário, não precisava mais de algum santo, de alguma entidade, não é mais necessário nenhum intermediário. Se você receber hoje Jesus Cristo no seu coração, você tem livre acesso ao Pai. Aleluia. Basta você entrar nessa condição de ser co-herdeiro com Cristo, receber esse amor dele que está disponível para você, gente. Glória a Deus. Não é possível que nós vamos rejeitar amor. Quem rejeita amor na vida? Sabe, nós podemos rejeitar alguém que nos faz mal, podemos rejeitar uma situação de sofrimento, mas rejeitar amor, gente, quem rejeita esse amor? Sabe, é muito lindo. Deus ele criou um filho, ele criou toda a humanidade com muito amor. A humanidade se corrompeu, ele se entristeceu, então ele pegou o que sobrou de melhor para ele. Ele fez a humanidade com carinho, mas não deu certo. Então ele falou assim, poxa, todo o carinho não foi suficiente. Então agora eu vou depositar todo o meu amor. E vamos ver se agora todo o meu amor vai transformar essas vidas. Se você recebe aí o amor de Deus na sua vida, manda coraçãozinho aí para cima, meu Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, gente. E para que hoje fosse chamado também filho de Deus, se você não se sente especial, lembre hoje que um alto preço foi pago em amor a você. Na verdade, um preço que nunca mais poderá ser pago, seja qual for a moeda. Sua salvação é inegociável e inestimável, de valor
incalculável. Não tem preço, sabe, gente? Hoje nós vemos aí, né, nossa situação econômica, dólar a R$6 e euro, se o dólar está 6, o euro então já deve estar na estratosfera. Mas nem todas essas moedas juntas nunca conseguirão comprar aquele escrito de dívida que foi pregado na cruz do Calvário. E Jesus falou assim, eu pago esse preço. Glória a Deus. Eu pago esse preço, sabe? Então hoje não tem preço que pague a nossa salvação. Vamos valorizar isso, gente, em nome de Jesus, sabe? Eu quero convidar vocês hoje a entender essa paixão de Jesus por nós, a paixão de Deus por nós, esse amor, sabe? Que Ele nos amou de tal maneira que para Ele nada mais importava. Sabe, para ele não tinha mais custo, ele não colocou mais na balança, sabe, assim, fala, poxa, eu vou mandar meu filho, ele não fez nada disso, ele simplesmente enviou. Ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos uma vida boa. Lembra que eu falei isso, que ele nos criou com carinho, ele nos criou com esse objetivo. Lá em Gênesis fala que ele criou o homem para governar sobre tudo na terra. Olha só a condição que nós deveríamos estar vivendo, gente, governando sobre tudo na terra. Essa foi a condição que Deus nos criou, sabe, para ser ricos. Ricos de saúde, ricos de felicidade, ricos de poder, ricos de dinheiro, ricos de tudo. Nossa vida tem que ser uma vida rica, rica de autoridade. Jesus, ele decretou sobre a tempestade, sobre o mar, e eles acataram, obedeceram o que Jesus falou. Ele tinha autoridade sobre a natureza, gente. Aleluia! Olha que profundo isso. Se nós formos entrar por esse assunto aí, nós vamos virar a madrugada aqui conversando sobre o poder de Deus. Então nós precisamos aprender a valorizar a nossa salvação, que ela foi paga com um preço incalculável. Amém, gente? Esse é o combustível que alimenta o ódio do nosso inimigo contra as nossas vidas. Recebemos de graça algo tão especial que ele tenta diariamente desvalorizar em nosso cotidiano, lançando sementes que alimentam sem perceber e que alimentamos sem perceber. E quando vemos, já voltamos à antiga condição de mortos espirituais. Sabe de uma coisa, gente? O tempo passou, anos se passaram, né? Milhares de anos se passaram, mas a estratégia do diabo não muda. Ele não é criativo. Ele não cria coisas, ele não tem expertise. Ele pode ser astuto, ele pode te estudar, te ver como é que ele vai te pegar, mas ele sempre faz a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Ele sempre começa devagarinho, porque se ele aparecer para você, o diabo, você corre, você não vai ficar lá. Assim, se tá chifrudo aí, eu vou sair correndo. Não vou ficar aqui nada. Sabe, a gente não tropeça num galho, numa árvore caída no caminho, porque a gente vê ela. Sabe, mas são os gravetinhos do dia a dia que a gente vai tropeçando. E é nisso que ele se especializou e ele continua conseguindo vencer alguns aí no dia a dia. Ele pode vir com um desânimo, ele pode vir com a procrastinação, coisas que não são pecado, nossa, eu estou aqui em adultério, eu estou aqui mentindo, eu estou roubando, matando alguém. Não é isso. Mas aos pouquinhos ele vai minando a sua esperança, vai te desacreditando, te desconectando desse amor, dessa graça, de tudo aquilo que está aí vivo e fumegando dentro do seu coração. Daqui a pouco você olha e você já está cometendo tudo aquilo que a sua carne deseja. Agora, os desejos que a sua carne vai te pedir, só Deus sabe, meu amigo. Aí é você e Deus, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas aí voltamos àquela condição de obedecer os nossos desejos, que nos levam a ser desobedientes. E jogamos aquele amor todo que nós acabamos de falar na lata do lixo. Desprezamos ele. Sabe, e é engraçado que lendo a Bíblia você vai entender que quando você aceita a Jesus na sua vida, ele vem e habita dentro de você através do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus dentro de você, ele se entristece, ele sente ciúme, sabe? Ele se alegra, ele fica feliz, ele tem sentimentos. Então imagina só, ele que se sacrificou desse nível, ver você corresponder desse nível.
Sabe? Será que Ele não gostaria, não se alegraria de nos ver corresponder desse nível também? Será que Ele não ficaria feliz e alegre dentro de você, falando assim, poxa, valeu a pena, sabe? Valeu a pena morrer aí pelo Marcelo, valeu a pena morrer pela Tatiane, pela Vilma, pelo Marcelo Sênior. Valeu a pena todo o sangue derramado, todo o tapa que eu levei, todo o chute, toda a cuspida, valeu a pena. Porque olha só como que é gostoso habitar dentro dele. Olha só como que ele foge do pecado. A Bíblia nos ensina, até mesmo nessa carta aqui, nós lemos só aqui alguns versículos do capítulo 2. São 6 capítulos que, capítulo 1 até o 6, Paulo vai ensinando como você se apaixonar a ponto de ficar, sabe, viver em função disso. E ele nos dá dicas e inclusive nos ensina a usar uma armadura, está lá em Efésios 6, para que nós possamos fugir do diabo, sabe, e guerrear com ele. Muitas vezes, gente, nós perdemos as nossas batalhas por não nos esforçarmos, por sempre querer o que é fácil, querer o que é acessível, o que é pronto e o que é rápido. Mas se você batalhar, se você, sabe, se revestir diariamente, você orar no seu quarto, dobrar seu joelho e falar, Deus, me dá a couraça da justiça, põe em mim aí o capacete da salvação, me dá a espada que é a palavra de Deus aí para eu poder ir para a guerra e guerrear contra os inimigos. Nossa guerra não é, gente, contra a carne nem com sangue, mas é contra esse inimigo que tem ódio de mim, de você, que recebemos a graça de graça. Ele é doido, ele fica endemoniado quando ele lembra disso, que ele já é um condenado e que a nossa condenação foi paga na cruz do Calvário, amém? Então não dê combustível para ele, não alimente, sabe, o inimigo, não facilite para ele, se revista das armaduras de Deus disponíveis para você aí, que você vai ver ele fugir de você. É isso que a Bíblia fala, ele fugirá de vós, amém? Estou falando muito já, né? Por isso, fique atento a todo momento. Comece a avaliar seus sentimentos a todo instante no decorrer do seu dia. O menor impulso para te encaminhar a não pega nada hoje pode te levar à morte e o desprezo da sua salvação amanhã. Sabe o famoso não pega nada? Ah não, é só uma mentirinha. Fala que eu não estou aí no telefone. Enfim... Todo mundo sabe aí o que não pega nada quer dizer. Então, gente, o menor impulso que vai te conduzir a esse não pega nada, foge disso. Foge, sabe? Fique alerta, estar vigiantes. É isso que a Bíblia nos ensina. A todo tempo nós precisamos estar vigilantes para que nós não possamos, para que a gente não volte mais a essa condição de estar mortos espiritualmente. Conclusão, alimente-se diariamente do sentimento de ser amado por Deus. Lembre-se do quanto custou a Deus te entregar a salvação de graça. E valorize a todo tempo o momento que você aceitou o sacrifício dele naquela cruz. E seu coração se encherá de alegria a ponto de proclamar a outro também o que você tem vivido em Deus. Sabe, é isso que precisa estar sempre no nosso coração, a alegria da salvação. Essa alegria precisa estar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. As pessoas precisam olhar para a gente e falar assim, mas por que você está sempre feliz? Porque eu estou salvo. E eu estou salvo de graça. Aleluia! Eu estou salvo de graça. Para Deus custou um preço incrível, mas para mim foi de graça. Ele me alcançou com a graça dele. Aleluia! Sabe, o que para ele custou muito, para mim foi de graça. Lembre-se do quanto isso custou para Deus, do quanto a sua salvação, a sua vida, a sua libertação custou a Deus. E se alimente disso diariamente, que você vai ter forças para poder olhar e falar assim, eu vou valorizar isso. Até o último dia da minha vida eu vou fazer valer a pena cada gota de sangue que pingou naquela cruz ali. Aleluia, Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E em seu dia a dia, não perca a oportunidade de falar do amor de Deus. Comece contando como Jesus mudou a sua vida. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Embaçou tudo aqui. Te ofereceu algo tão valioso de graça. Em seu dia a dia, não perca a oportunidade de falar do amor de Deus. Comece contando
como Jesus mudou a sua vida. Eu tenho orgulho de falar isso hoje, que Ele alcançou a minha vida e Ele me transformou. Sabe, eu sei que não estava nos planos de Deus passar por metade das coisas que eu passei, mas eu passei pelas minhas escolhas, pelo o desejo da minha carne e vivi em desobediência, só que hoje o meu orgulho é falar que a graça dele me alcançou de graça. E está disponível para mim, esteve disponível para mim, está disponível para você aí. E nós precisamos propagar isso. Se eu estou aqui hoje de coração cheio falando isso para você, é porque eu entendi isso. E a hora que você também entender isso, você vai ficar assim como eu, vai se emocionar. Eu choro muito, vocês me conhecem. E vai falar para todo mundo, falar assim, ai gente, eu fui salvo. Lembra daquela velha criatura? Hoje eu sou a nova. Olha aqui a nova, vivendo da graça de Deus. Amém, gente? A graça de Deus deixa a gente até meio gordinho. E eu queria fazer uma oração com vocês aqui. Brincadeira, tá, gente? Para encerrar. Que Deus ele possa colocar isso no seu coração. Que você viva diariamente se lembrando da graça dele, que você é salvo pela graça. Você não precisa mais pagar nenhum preço, já está pago lá naquela cruz. Amém? Curva sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por essa mensagem. Muito obrigado, Deus, por esse período em que passamos aqui, Deus, estudando e aprendendo, Pai. Quão profundo foi o Teu amor derramado naquela cruz por mim e pelos meus irmãos, Pai. Oh, Deus, muito obrigado, Deus, por tanto amor, Pai. Mesmo sem merecer, Deus, mesmo sendo assim, Pai. O Senhor me amou, Deus, o Senhor me amou a ponto de entregar o que o Senhor tinha de melhor, Pai. Mesmo que às vezes nós não fazemos o mínimo, Pai, o Senhor dá sempre o melhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Deus. E eu quero pedir, Pai, que essa graça esteja sempre, Pai, estendida aos nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, que as pessoas que estão ouvindo essa ministração hoje, Pai, possam ser alcançadas pelo Teu Espírito Santo, Pai, alcançadas pela Tua graça, Pai, que possam, Senhor, ser revividos, Pai, reavivados, Deus, em nome de Jesus, com Cristo, ligados a Ti, Pai, pelo Espírito Santo de Deus, como nós aprendemos hoje, Deus. Em nome de Jesus, nos fortaleça, Pai, nos dê fé, Pai, em nome de Jesus, para poder viver o nosso dia a dia esperançosos, firmes, Pai, no que o Senhor tem dito na Tua palavra para as nossas vidas, Deus. Nos ensine, Espírito Santo, a manusear a palavra da verdade, nos ensina, Espírito Santo, a manusear o Teu perdão, Pai, nas nossas... Que eles viverão debaixo da graça e colherão os frutos e os benefícios, Pai, de ser guiados e governados pelo Teu Espírito Santo, Pai, diariamente na vida deles, Deus, em nome de Jesus, que nessa semana, Pai, nós possamos colher testemunhos, Pai, de pessoas que entenderam a graça, decidiram ser governados por Ti, Pai, diariamente, Senhor, e viram na prática, Pai, os lucros, os benefícios, Senhor, de ser governados por Ti, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, e te agradeço, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus, meu povo. Desculpa aí que eu passei do horário. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Tô com saudade de vocês. E eu amo vocês também.